Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando aqui no canal Resgatando a Verdadeira Medicina. É uma grande honra ter você aqui me prestigiando. Só retomando o que foi falado no vídeo inicial, nos vídeos iniciais, esse canal é uma união de ciência, medicina e espiritualidade. Porque na minha concepção, como foi falado, não há mais como nós separarmos a medicina também de uma abordagem espiritualista, de uma abordagem espiritual. Então, como eu tenho muito essa vertente também espiritualista, eu vou trazer temas aqui também espiritualistas para conversar com vocês, para trazer um pouco o meu ponto de vista, que não é, digamos assim, uma verdade absoluta. Você tem todo o direito de discordar, de não concordar. O intuito desse canal não é desrespeitar ninguém que tem a sua religião, sua religiosidade, a sua forma de ver esse lado espiritual. Apenas aqui o intuito é eu passar o que os meus estudos nos últimos anos me fizeram enxergar, entender a respeito da importância da espiritualidade. E hoje, pessoal, separei um tema aqui para falar na vertente espiritualista. Sempre eu vou indicar nos vídeos, se o vídeo é mais de um caráter médico, que eu vou trazer alguma informação mais voltada para a medicina natural preventiva, ou um intuito mais espiritualista. Então hoje a gente vai falar rapidamente, eu vou colocar o meu ponto de vista sobre um tema espiritualista, que eu tenho estudado, que eu tenho observado outros autores falarem e que para mim fez todo sentido. Então vou falar um pouco hoje, pessoal, sobre a religião e como a religião ela pode amarrar uma pessoa. Mais uma vez, eu retomo aqui o que eu falei, eu não sou contra nenhuma religião, todos das mais diversas religiões são muito bem-vindos aqui, eu só vou colocar o meu ponto de vista, a minha opinião. Muito bem, pessoal, quando a gente fala de religião, se a gente vai na origem da palavra, uma origem do latim, ela quer dizer religare. E o que significa esse religare? É uma reconexão com o divino, né? Com Deus, seja como você entenda que seja Deus, é uma religação, um religare. O que acontece, pessoal? Muitas religiões, elas acabam de uma forma assim, completa, colocando certos limites dentro do que ela prega. Vamos supor aqui, se você tem uma determinada religião evangélica, você aprende o que a religião evangélica, seja ela a vertente que for, ela te coloca aquilo ali, o que é passado, por exemplo, na Bíblia Sagrada. Se você é um espírita, vamos supor, da linha do Kardec, você vai tender a ficar, vai ter uma tendência, digamos assim, a ficar restrito ali das obras do Pentateuco kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. A grande maioria dos centros espíritas kardecianos, eles fazem conexão com espíritos que trabalharam naquela linhagem da codificação kardeciana, então fica restrito às informações que aquela linhagem de espíritos, aquela egrégora espiritual passa. E assim nas outras religiões também, as religiões pregam e elas colocam um limite de entendimento que elas entendem que seja o verdadeiro motivo de fazer esse religarem com Deus. O que eu quero colocar aqui, pessoal, do meu ponto de vista, muitas vezes, para muitas pessoas, isso não faz diferença, a pessoa se sente bem na religião que ela vai. Muitas vezes as religiões elas têm um caráter social importante, ajudam pessoas, praticam a caridade, praticam a generosidade. Mas muitas vezes, pessoal, existem determinadas pessoas que simplesmente elas não se encaixam em nenhuma outra religião. E elas muitas vezes não se sentem bem com isso, elas querem procurar algo, um grupo para se encaixarem, só que o que a religião propõe, ela não se enquadra. E o que eu queria trazer aqui, pessoal, que isso é totalmente normal. O que eu tenho aprendido, incorporado na minha vida hoje, é que
você ficar muitas vezes limitado aos ensinamentos de uma determinada religião, você se coloca como de determinada religião, muitas vezes você vai deixar de aprender o que outros mestres espirituais, o que outras religiões trazem. Dou um exemplo para vocês, vou dar o meu exemplo, por exemplo. Se eu ficasse restrito, por exemplo, à doutrina espírita, muitas vezes eu ia deixar de aprender coisas que outros espíritos, por exemplo, da linhagem do budismo oriental, da linhagem do taoísmo, da linhagem do hinduísmo, muitas informações lindas, bonitas, relevantes, eu deixaria de aprender. E então por isso eu comecei a perceber que ficar muitas vezes fixo em determinada religião, muitas vezes vai nos amarrar de conhecer, de ter contato com outras coisas maravilhosas que a essência de outras religiões nos trazem. Entendeu? Então, pessoal, se a gente olhar o próprio exemplo de Jesus Cristo ele não trouxe nenhuma religião. A religião foi uma criação dos homens. Na própria Bíblia Sagrada existe lá, né, uma passagem, eu não sei exatamente ao pé da letra, mas assim, que Jesus coloca, ó, quando você quiser ou tiver desejo de uma conexão com o superior, você entra no seu quarto, tranca lá sua porta e faz uma conexão. Jesus Cristo, ele colocou também no Novo Testamento: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente abre um pouco essas palavras e traz uma outra interpretação para esse eu sou, isso eu aprendi muito estudando o mestre Saint Germain. Mestre Saint Germain, na linhagem espiritual, foi São José, pai de Jesus, né? Que é o Saint Germain, que é considerado um dos mestres ascensionados. Depois eu vou trazer aqui nos próximos vídeos o que é essa egrégora de espíritos, o que é a fraternidade branca universal, o que seria um espírito ascensionado. Muito bem, o Saint Germain já dá uma interpretação para essas palavras de Jesus, que esse eu sou, pessoal, ele quer dizer o quê? Que eu, sou eu, por exemplo, Tiago, você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, dentro de nós podemos encontrar esse caminho. Então, pessoal, para a gente resumir aqui, não em todos os casos, mas em muitos casos, a religião pode nos colocar dentro de um limite. A religião pode ser um muro que pode nos impedir de enxergar outras coisas boas. Então, se você não se encaixa em determinada religião, tá tudo certo. Você é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Você tem formas de se conectar com o superior. E isso não é errado. Além, claro, pessoal, dos dogmas que as religiões trazem, não é? Porque muitas religiões trazem determinados dogmas que para você entrar, por exemplo, no reino dos céus, você tem que se batizar, você tem que se arrepender dos seus pecados. E às vezes, pessoal, se nós temos uma consciência tranquila, levamos nossa vida numa boa, não fazemos mal para ninguém, nos sentimos bem conosco mesmo, não tem por que a gente ficar se submetendo à criação de algo que o homem colocou muitas vezes para determinar o que a gente tem que fazer para ser salvo, para ser uma pessoa que Deus vai nos amar, que vai nos abençoar, porque se a gente faz determinado rito. Então não acredito em nada disso, pessoal, pelos estudos que eu tenho tido. Eu acho que cada vez mais a conexão tem que ser interna, nós com aquilo que nós interpretamos que seja Deus. Então aqui é só um ponto de vista, pessoal. Mais uma vez, todos são bem-vindos, não quero discriminar e não tenho preconceito com religião nenhuma, só acredito que hoje, pelo que eu tenho estudado, pelo meu ponto de vista, cada vez mais eu tenho adotado a postura de uma religiosidade sem religião. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui, continue conosco, nós vamos trazer ainda mais temas espiritualistas, mais temas médicos, principalmente na área de medicina natural. Tudo de bom para você, gratidão. Fique com Deus.